cada um tem uma responsabilidade e deve assumir a sua responsabilidade e, no caso em particular, o Banco de Moçambique, com esta crise, há um vazio muito grande, há uma projeção, apresenta-se com todos os modelos econométricos, não é? A situação em que nós estamos, mas a realidade é a que se vive. As empresas querem importar, não têm como fazer pagamentos, há quem está fora à espera de divisas, há muitas limitações. Isto tem implicações do ponto de vista de imagem, de credibilidade do país, de credibilidade dos empresários. Está a imaginar uma situação de alguém, de uma empresa que importa, é fornecedora ganha concurso público para importação de medicamentos, quer fazer pagamentos às fábricas, não faz, passa o tempo, faz uma outra importação, passa o tempo. Do ponto de vista de credibilidade, esta empresa está na lama. Qualquer que seja a explicação, o Banco de Moçambique não lhe vai emitir cartas a dizer está aí para justificar ao seu fornecedor. É importante que seja ultrapassada esta situação. E há quem está nas posições para ver mecanismos de como garantir que haja um reforço de divisas que permita que o nosso mercado funcione normalmente. Banco de Moçambique, a autoridade tributária, as seguradoras. É preciso haver uma reengenharia e não ficarmos presos aos modelos, insisto, aos modelos e políticas do FMI e do Banco Mundial que nos impõem modelos da mesma forma que nos vão atrofiar. O fim último desta situação, o ônus é todo para quem está a governar, é para o governo do dia o ônus disto. Pois, o banco tomou este ano algumas medidas, três essencialmente, mas a principal foi uma que aumentou a percentagem de receitas em moeda estrangeira que devem ser convertidas para moeda nacional. Isto obrigaria à permanência de mais moeda estrangeira em Moçambique. Essas medidas foram planificadas para vigorarem durante 18 meses. As reclamações continuam, mas tendo em conta o período de implementação destas medidas, nós estamos a cobrar muito cedo antes do período estimado para que elas deem resultado. Eu não creio que a gente esteja a cobrar muito cedo. Olha, o mercado informal de divisas, ele movimenta muita divisa. Nós não temos dimensão. Não vou falar dos mercados deste país que já passei, ver máquinas de contar dinheiro, a contar divisa, movimento muito dinheiro. Não vamos dizer que o setor formal, o Banco Central, todo quem fiscaliza, não conhece este negócio. Esta moeda vem de onde? Se não vem do setor formal, ela está em alguns armazéns ou garagens ou bancos de casas. Então, é importante aqui uma ação do Banco de Moçambique, sim, mas há outros atores. Mas no caso, em apreço, porque eu estou a lidar sobre o setor formal, há uma responsabilidade do Banco de Moçambique. E o rosto do governo do Banco de Moçambique é o governador do Banco de Moçambique. Pois, Alberto, não estamos a cobrar muito cedo resultados. Bom, olhando para esta política, não sei se estamos a falar da mesma, em que, na verdade, por exemplo, se o tio recebe $1000, a nova política obriga que o tio converta pelo menos, acho que 30%, a metade. 50, eram 30, subiu para 50. Veja bem, os que entendem disto já perceberam que é aí onde o banco denunciou-se que não há divisas.
Sim, essa medida, na verdade, é reveladora de que não há divisas, porque o banco quer captar mais divisas de particulares e empresas. Então, a partir dali, ninguém deve ter dúvida que ali no Banco Central as divisas são limitadas. É verdade que tem que se dizer isto, é que pode ser que, de alguma forma, pela situação em que nós atravessamos nos últimos meses, que é de instabilidade social, e política, de alguma forma, cria, vamos assim dizer, uma travagem naquilo que eram os investimentos estrangeiros, como dissemos antes. E por conta disso, o banco percebendo que aqui não há dólares, ou pelo menos os dólares que esperávamos receber com estes investimentos vão chegar tarde, então tenta fazer a gestão do pouco que tem. Isto é verdade. Mas não deixa de ser verdade que, ao implementar esta política, o que o banco quis dizer para o mercado é que não há dólares, porque, veja bem, em outros países o banco, aliás, o presidente do banco, o governador do banco, que é no nosso caso, não fala, porque as palavras do Fed ou então as palavras do presidente do banco são muito, quer dizer, são muito sensíveis à ação do mercado. Mexem com a economia. Mexem com a economia facilmente, rapidamente, na verdade. Mas também é verdade que a nossa economia é um bocadinho rudimental, porque, por exemplo, nos Estados Unidos estás a falar de uma economia que depende bastante da Bolsa. Então, o indivíduo da Bolsa, se o presidente do banco diz uma coisa hoje, amanhã diminui, vamos assim dizer, o valor da Bolsa. Mas eu creio que o que temos que reter, nós todos como moçambicanos, principalmente para aqueles que estão lá no meu bairro suburbano, que estão lá nas zonas rurais, que talvez estamos a falar muita coisa, é que as coisas podem amargar a qualquer momento aqui, no sentido de que estamos num período em que temos poucas divisas e isso vai impactar naquilo que importamos. É verdade que está-se a dar primazia daquilo que eu sei, a importação de produtos de primeira necessidade, mas quando nós vimos o caso das gasolineiras, que também é um produto essencial, isso significa que a qualquer momento podemos ter uma ruptura do estoque das divisas e por conta disso podemos ter escassez de produtos. Escassez de produtos levam ao aumento do preço e aumento do preço pode levar a uma maior insatisfação social que num clima como o nosso, que estamos sobre um barril de pólvora, pode ser que possamos voltar em algum momento a manifestações. Então, isto é uma chamada de atenção aos fazedores de políticas que estão a negociar estes grandes projetos. Primeiro, não é para entregar o projeto só porque estamos em crise, mas entender a necessidade de acelerar os investimentos. Segundo, a responsabilidade dos políticos, tentar criar um clima de paz, um clima de tranquilidade nos próximos anos, para que possamos atrair o investimento. E no caso do Banco de Moçambique, deixar o foco da inflação, porque as políticas do Banco Central parecem levarem para a questão da inflação, mas não. Se tirar a inflação geral, da inflação geral, a inflação que tens nos produtos de primeira necessidade, ela já ultrapassou os 2 dígitos. Então, quem sente, vamos assim dizer, o impacto real desta política do Banco Central, não é a minha mãe que está no Xamanculo, percebe? Não é a minha avó que está no distrito. Quem sente são as oligarquias aqui na cidade, não é isto. Então, eu acho que aqui é uma desvazão entre aquilo que é o discurso do presidente, entre aquilo que é, vamos assim dizer, os planos quinquenais com o objetivo de melhorar a vida, aumentar, vamos dizer, o consumo, com a marcha que estamos a ver com todas as políticas do Banco Central. Então, é preciso que o governo central sente-se muito bem com o Banco Central e possam discutir muito bem as suas políticas também. Meus caros,